A OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou que quase metade dos casos de demência do mundo pode ser evitada ou adiada se mudarmos alguns hábitos hoje. Vamos tratar do assunto aqui no Show da Notícia com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, que é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Consegue me ouvir bem? Ouvimos, eu agradeço pela participação. Perfeito. Segundo esse documento da OMS, até 45% do risco de demência poderia ser prevenido ou adiado. Surpreende esse índice? Na verdade, a gente já tinha alguns estudos direcionando sobre isso, principalmente um estudo da Lancet Commission, que foi publicado ali em 2024, que já mostrava 14 fatores modificáveis para evitar a progressão ou até retardar, né, adiar um momento ali em que vem o quadro de demência. Então, é muito importante a OMS está abraçando isso e dando força a isso para que seja prevenida a demência, né? Então, com isso, a gente vai ter mais ações para buscar educar a população, que é isso que você está fazendo aqui de uma forma brilhante, Leandro. Quer dizer, demência, Alzheimer não é puramente genética. Existem outros fatores aí. Você falou até de 14 fatores. Isso, são 14 fatores modificáveis que nós temos, e aí quando a gente fala de demência, a gente fala de vários tipos de demência, né? Com relação à doença de Alzheimer, existem fatores genéticos associados, existem outros tipos de demência que também existem fatores genéticos, mas não apenas a questão genética está associada. E muitas vezes não é porque você tem um caso na família de demência que vai surgir aquela mesma demência na mesma idade. Então, existem fatores que podem fazer com que qualquer problema que possa surgir seja adiado ou até não apareça ali no momento em que aconteceu com seus antepassados, né? E aí são fatores como pressão alta, diabetes, o colesterol elevado, a obesidade, né, algo que também acaba atrapalhando, o sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool. Eu acho que se eu tivesse que pontuar algo que acaba trazendo um risco muito grande, né, para a morte dos neurônios, é o consumo excessivo de álcool, que seria ali, digamos, 12 latinhas de cerveja, por exemplo. Hoje em dia a gente está aí, né, no meio da Copa, jogo, tudo, então muitas vezes as pessoas acabam assistindo o jogo, aumentando mais o consumo de álcool durante esse período, e é isso que tem que se tomar cuidado, porque um consumo excessivo, 12 latinhas de cerveja, por exemplo, ou 3 garrafas de vinho, isso vai gerar uma morte de neurônios muito grande e trazer problemas aí no futuro. Então, perda auditiva também, perda visual, então tudo isso tem que ser avaliado e tratado com um profissional ali especialista. 12 latinhas é considerado excessivo? Eu achava que isso já era muito mais do que excessivo. Acho que eu nem consigo tomar 12 latinhas. Sim. Sim. Na verdade, é algo que ao longo das 24 horas isso é considerado excessivo. Na verdade, assim, excessivo para, se você fizer isso, tem grande chance de ter risco de demência. Mas é claro que a gente quer que reduza o máximo possível, né? Não tomem 12 de latinhas num único dia, jeito por nenhum, favor. nunca na vida. Nessa lista de recomendações da OMS, doutor, além de fazer exercícios, comer bem, chama a atenção justamente, né? Cuidar da pressão alta, do diabetes. Aí tem aqui até o uso de aparelhos auditivos para quem está perdendo a audição. O que tem a ver, né, o ouvido, o coração com o funcionamento do nosso cérebro? Através de uma boa audição, de uma boa visão também, que as nossas memórias são formadas. E a gente precisa reter essas memórias para evitar o problema com a demência ali no futuro. Então, se existe um problema de audição que está começando, então é importante visitar o otorrinolaringologista, usar esse aparelho auditivo para evitar algum problema ali dessa formação dessa memória.
e com isso diminuir, né, o risco da demência aí a longo prazo. A mesma coisa para a questão de problema de visão e também a questão do sono, né? Então é bem importante um sono restaurador, um sono em que a gente vai aproveitar esse momento para sedimentar as memórias que foram formadas ali ao longo do dia. Tá? Acontece aqui nessa região temporal, essa formação, e é isso, o sono, uma boa audição, uma boa visão, tudo isso vai somando para a formação dessas memórias. E aí tem mais, olha, entre os fatores apontados pela OMS, a poluição do ar, o isolamento social, eu imagino para quem vive em grandes metrópoles, como aqui a cidade de São Paulo, né, onde o ar é poluído, a vida muito corrida, às vezes solitária. Como é que a gente pode colocar em prática, né, essas diretrizes de saúde mental e qual que é justamente a ligação entre esses fatores e o desenvolvimento da demência? Isso acontece bastante em grandes cidades, né? E também, após a pandemia, é uma grande preocupação, porque os índices de depressão realmente aumentaram, né, no mundo todo. E aí, com isso, é procurar atividades em família, procurar atividades com amigos, procurar aumentar as suas trocas, né? E as atividades em grupo. Muitas vezes até evitar redes sociais, né, e dar preferência à interação, né, interpessoal, porque isso também acaba somando na redução dos índices de depressão e na melhora ali a longo prazo, né, das suas memórias e na solidificação dessas memórias. Elas ficam mais robustas e se tornam mais importantes. É sempre bom e sempre importante, em cada interação, ativar os sentidos, né? Então, a gente falou sobre audição, a gente falou sobre visão, buscar ativar também a questão do cheiro, paladar. Então, os encontros, né, ali com os familiares, amigos, é sempre importante estar juntando, né, e somando isso, às vezes um abraço, um toque, tudo isso vai somando para a sedimentação das memórias e para o fortalecimento e a redução do risco aí da demência a longo prazo. Tudo isso que a gente está falando, eu posso dizer de maneira simples, assim, até popular, de que os neurônios durariam mais com todos esses cuidados que a gente está falando? Sim, não só durariam mais, como eles até acabam fazendo conexões maiores entre sinapses, né, que a gente chama, que é uma ligação entre um neurônio e outro. Então, isso também acaba ajudando na neuroplasticidade, né, do neurônio e na forma dele trabalhar com os neurônios ali na vizinhança dele. E, além disso, existe uma região do nosso cérebro que fica aqui na profundidade da região temporal, que é a região do hipocampo, que é a única região do cérebro que tem capacidade de fazer uma produção de neurônios. Então, com isso, se você dorme bem, se você aprende, eu sempre falo, né? É muito importante, independente da sua idade, do momento da sua vida, às vezes algo que ficou lá atrás com um aprendizado, às vezes uma língua ou um instrumento musical, algo novo que você queira aprender, tenha vontade de aprender, um exercício físico novo que você ainda não testou. Então, tudo isso vai somando e vai fazendo com que esses neurônios se aumente essa conexão, né, interneuronal e também aumente a produção de neurônios, especificamente nessa região do hipocampo, que é muito importante para a sua memória. Inclusive, é essa região que a gente avalia quando a gente está avaliando a parte da memória. A gente vê lá com cortes finos, através da ressonância magnética, como que está a espessura do hipocampo. Então, é bem importante manter o cérebro, né, ativo, as áreas de aprendizado, leitura também. Então, sempre ativando ali para aumentar essa região ali do cérebro. E o que é que se diz? A gente vê muitos anúncios de farmácias e tal, falando de vitamina, de ômega 3. O que é que se diz em relação a isso para blindar o cérebro? É uma realidade? Então, com relação à suplementação, é importante se
ter um cuidado, né? Assim, até para não estar, digamos, jogando dinheiro no lixo, assim, porque o fato da vitamina, ela é necessária caso você realmente esteja precisando, né? Então é importante avaliar, mensurar, ter um acompanhamento médico também, enfim, nutrólogo, nutricionista também, para estar somando nessa questão, e não apenas estar tomando ali, porque o vizinho está tomando, eu vou tomar também, e pode ser que ajude, entendeu? Porque não necessariamente vai ser o indicado ali para você. Existem compostos, existem alimentos também que são muito importantes para o cérebro e para a saúde cerebral. Então, se fala muito no ômega 3 porque a gente tem ali nos peixes, por exemplo, né, um salmão, peixes somam com essa questão da saúde cerebral, alimentos com cianinas também, por exemplo, mirtilo, frutas, né, mais azuis, frutas vermelhas também acabam ajudando, o chá verde, por exemplo. Então, existem alimentos que podem somar ali no dia a dia com a saúde cerebral e não necessariamente o suplemento. O suplemento ele é bem importante caso esteja havendo alguma deficiência de vitaminas. Estamos conversando com a neurocirurgiã Vanessa Milanese, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Tem diferença entre demência e Alzheimer? Na verdade, o Alzheimer é um tipo de demência, né? Ele é bem conhecido porque é um dos mais comuns, um dos tipos mais comuns. E muitas vezes a gente tem esse diagnóstico quando não se tem uma determinação específica da causa, né, dessa demência. Se foi causada por alguma questão vascular específica. Então, e tem muito essa questão genética também associada. Mas é como se a gente estivesse dentro de um guarda-chuva e o Alzheimer fosse um dos raminhos ali desse guarda-chuva. Existem vários outros tipos de demência que podem se apresentar aí na população. Sobre diagnóstico, né? Tem pergunta aqui da Rosana, de São Paulo, se tem exame que ofereça o diagnóstico seguro para Alzheimer e que até o diferencie de outras demências. É isso. Na verdade, Rosana, obrigada pela sua pergunta. A gente precisa fazer, para o diagnóstico seguro do Alzheimer, a gente precisa fazer uma avaliação, né? E como eu comentei, não é que a gente vai dar o diagnóstico específico daquilo ali. Pedir um exame vai ser aquilo. A gente tem que descartar outras demências, e o diagnóstico de Alzheimer é como se a gente tivesse esse guarda-chuva, a gente tem que descartar as outras demências, e Alzheimer acaba sendo o diagnóstico de exclusão. Acaba sendo dessa forma que é feito o diagnóstico, e enfim, tem essa questão de estar associada, né, com casos na família também. Então, tem várias questões que precisam ser conversadas e avaliadas ali na consulta. É bem importante também o neuropsicólogo, né, que é um psicólogo que faz uma subespecialização em neuropsicologia, faça também uma avaliação, né, desse paciente, para fazer vários testes. É um exame que é um pouco exaustivo também, assim, porque é cerca ali de 1 a 2 horas de vários testes, várias perguntas, para somar e avaliar exatamente que domínios, né, que alterações que esse paciente está tendo ali no seu dia a dia. E muitas vezes a família também soma bastante, né, com as respostas e com as informações ali do que está acontecendo. Outra Rosana Batista, também de São Paulo. Pessoas que sofrem de depressão com o uso de medicamentos têm risco para demência? Ou um risco maior? Tem sim. É isso que os estudos estão mostrando, tá? Então, se você tem a recomendação de usar a medicação, continue usando, faça o seu tratamento direitinho. Porque, assim, não é porque você tem, e é por isso que é tão importante esse alerta da OMS, porque não é porque você tem o problema, né, que você vai estar condenado a ter uma demência. Mas o que é importante, que é muito importante, você cuidar desse problema que você tem, para que não desenvolva a demência aí a longo prazo. Então, recebeu a indicação, né, de tomar um antidepressivo, toma direitinho, acompanha direitinho o seu psiquiatra, faça o acompanhamento com o psicólogo,
cuide da sua saúde para evitar problemas futuros. Tem mais de um ouvinte aqui falando, Marilis de Vitória, Espírito Santo, também a Elaine aqui de São Paulo, de casos, né, na família, de pessoas que desenvolveram demência, mesmo que não bebessem, mesmo que praticassem exercícios físicos, porque tem outras condições também, né? Sim, sim. Na verdade, assim, algumas das questões, né, que são importantes é a questão da baixa escolaridade, tá? Então é muito importante, e a gente aqui no nosso país, a gente ainda tem muito que crescer, né, com relação a isso, mas é bem importante somar, né, e estudar sempre, por isso que eu tô falando assim, aprender coisas novas é sempre muito importante. Então, para as pessoas que têm casos na família, que estão compartilhando, né, aqui as suas histórias, se eu tivesse que dar, assim, uma lição de casa, é assim, vamos pensar em algo hoje e tentar aprender a partir de amanhã, para somar e para ajudar, né? E daí para ajudar para reduzir esse risco. O fato de ter traumatismo craniano também, na verdade, uma pancada ali na cabeça ao longo da vida, isso também pode influenciar, né, o desenvolvimento ali a longo prazo, fora as outras questões que a gente já comentou, que muitas vezes, tabagismo, por exemplo, e o fato da poluição, né, algo que a gente aqui em São Paulo, né, eu não sei se as pessoas que mencionaram agora são daqui de São Paulo, é algo que a gente, infelizmente, nos últimos anos, a gente está sendo muito exposto, né, à poluição. Talvez com a evolução aí dos carros elétricos, de outras formas mais, digamos, saudáveis, né, de energia, a gente consiga melhorar essa questão, mas isso é algo que a gente está ali sendo exposto. Às vezes, tabagismo, às vezes com pessoas do lado ali fumando, não você fuma, mas às vezes você tem alguém na família que fuma, então você acaba sendo exposto a esse risco, né? Então, são detalhes ali no dia a dia que muitas vezes é difícil você conseguir fugir de tudo, né? Mas é importante ter atenção e tentar evitar, né? E buscar a melhora ali no dia a dia para evitar os riscos aí a longo prazo. O Daniel Guimarães, de Piabetá, para a gente encerrar, e até peço uma resposta curta. Alzheimer tem cura? E eu adiciono, se a gente descobrir mais precocemente, a gente consegue retardar, né, ou frear o avanço do Alzheimer? Sim, não tem cura, e se descobrirmos precocemente, a gente consegue sim retardar essa evolução, fazendo todas as medidas, né, que a gente mencionou para evitar esses problemas, e também fazendo treinos cognitivos, fazendo outras atividades, estimulação elétrica transcraniana ou magnética transcraniana é algo que tem estudos mostrando que pode somar nessa região aqui de F3, que é o lado esquerdo, né? Que a gente vai estimulando e ajudando nessa melhora para aí a longo prazo. Muito bem. Muitos outros ouvintes mandaram perguntas, sempre gosto aqui da participação da nossa audiência. Infelizmente a gente não vai conseguir atender a todos, mas as perguntas respondidas também responderam a outras dúvidas e agradeço demais a sua participação, Vanessa, aqui no Show da Notícia. Um ótimo fim de semana. Um ótimo final de semana para você também, para todos os ouvintes. Fico à disposição para responder aí as dúvidas, enfim, no offline, né? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Combinado, vou encaminhar. Vanessa Milanese, neurocirurgiã, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, conversou com você aqui na CBN.